diga amém, diga graças a Deus. Atrás dessa máscara e abra um sorriso de alegria, de felicidade. Amém? Eu quero orar com você para juntos ouvirmos, compartilharmos a palavra de Deus. Eu estava prestando atenção nessa música, falar sobre os nossos pecados lá na cruz, sabe? Existe ainda muita igreja que acha que o lugar do pecador não é na igreja, não, é lá fora. Aqui é o lugar do mentiroso, que é aquele para aprender a mentir. Aqui é o lugar da prostituta, porque ela vai parar de se prostituir. Aqui é o lugar do bandido, porque ele vai aprender a não ser mais bandido. E aqui é o lugar daquele que não tem fé, porque ele vai começar a ter fé aqui. Então, nós não podemos ser uma igreja que aponta pecados e erros das pessoas, porque é justamente esses erros, esses pecados que elas querem largar, que as escravizam, e se não for a igreja, onde que elas vão procurar isso? Lá fora? Na droga? Aqui é o lugar do drogado, porque aqui ele vai parar de se drogar. Amém? Vamos orar, Senhor? Fala conosco essa noite, como sempre tem falado. Eu sei que a Tua presença está no nosso meio, está na nossa vida, e é isso que vale a pena, Pai, estar num lugar, não só reunidos com o corpo de Cristo, mas com a presença. O cabeça está aqui, Cristo está neste lugar, e Ele é celebrado, louvado. E eu peço que a Tua palavra seja ministrada a cada coração agora, e em nome de Jesus, nós agora repreendemos toda ação do inimigo, toda ação da incredulidade, do medo, Pai, o desânimo. Ninguém vai ter sono aqui durante a palavra, durante o culto, porque nós vamos agora dedicar tempo, saúde e a nossa disposição para Te ouvir e para beber da fonte de água viva que sai do Teu trono, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, peço que dispense, Pai, anjos para estar neste lugar ministrando, protegendo, trazendo bálsamo direto dos céus para a nossa vida. Amém? Assente o seu lugar. Queridos, eu quero falar sobre um assunto hoje que a gente pouco fala. Hoje, o mundo secular fala muito desse assunto e a igreja não fala. Hoje, os esotéricos, os seguidores da cabala judaica e outras ramificações de religiões falam desse assunto, mas a igreja quase não fala. Eu vou falar nessa noite sobre os anjos. Os anjos. Eu acabei de falar aqui, Senhor, eu peço que o Senhor dispense anjos para estarem aqui. Tem esotérico acreditando em anjo, mas tem crente que não acredita que tem anjo aqui. Esse crente está aqui dentro da igreja. Ele não acredita que tem anjo aqui. Eu me lembro da passagem de Eliseu, quando seu servo estava preocupado, eles estavam cercados por um exército. E ele então disse assim: Eliseu, nós vamos morrer. Ele falou assim: Senhor, abre os olhos desse jovem. Abre os olhos desse jovem aí que não está aí na quadrangular, para que ele olhe para o céu e veja quem está conosco. O Senhor abriu os olhos espirituais daquele jovem. Quando ele olha para o céu, ele viu exércitos de anjos cercando todo aquele lugar, protegendo eles. Sabe, a visão quadrangular, para você ter uma ideia, a igreja do evangelho quadrangular. Quadrangular por quê? Basicamente 4 coisas. Ela é bem complexa, mas eu vou falar basicamente. Jesus salva, é a cruz, a pomba. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura, que é o cálice, e Ele é o rei que voltará. De onde surgiu isso? Alguém me sentou, pensou, vou escrever? Não. Surgiu de uma visão de um homem de Deus chamado Ezequiel, que teve uma visão de 4 anjos, 4 querubins poderosos, que tinham 4 rostos. O rosto do homem era um dos rostos, simbolizava a salvação. O rosto do leão, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. Ele viu o rosto do boi, que simboliza a cura divina, e viu o rosto da águia no querubim. Querubins muitas vezes são misturados, imagens de humanos e animais. A Bíblia mostra muitas vezes isso. Querubim está lá em Ezequiel, olha só, vamos só ler Ezequiel 1:10 para você saber de onde que surgiu essa doutrina, onde ela começou. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão,
Do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi e também tinham o rosto de águia, todos os 4. 4 querubins, cada um com 4 rostos. Pastor, que loucura é essa? Irmão, mundo espiritual, você não explica não. Os querubins, cada um tinha 4 rostos diferentes. Amém? Você está pegando aí? Versículo 11, já colocou? Versículo 11. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas umas da outra, e 2 cobriam o corpo deles. Anjos. O que são os anjos? São seres espirituais, por isso você não vê ele o tempo todo. Porque quando ele quer se materializar, ele se materializa. Mas por serem seres espirituais, eles atuam no dia a dia, na nossa vida, no meio da humanidade, ao longo da história, e você não os vê. Olha o que a Bíblia diz sobre os anjos, lá em Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí o que são os anjos. Espíritos, fala comigo, espíritos ministradores, que servem, fala para o seu irmão, a você. Você que herdou a salvação, ele está aí para te servir. Por isso, a Bíblia não nos ensina a adorar e servir anjo, apesar de algumas religiões adorarem, orar para anjo, rezar para anjo, rezar para o anjo da guarda. Nós não fazemos isso, porque eles são nossos conservos e estão aqui para nos servir. Amém? O que significa a palavra anjo? Significa mensageiro, do hebraico malak. Anjo é mensageiro. Olha só, nós temos alguns exemplos na Bíblia de anjos que apareceram. Né? Abraão, já numa idade avançada, com a sua esposa Sara, que era estéril, anjos aparecem a eles e anunciam o nascimento de um filho. Quando a Sara estava lá atrás ouvindo os anjos falando, os anjos se materializaram, apareceram para Abraão, anunciaram o nascimento do filho. Sara ouviu essa história e começou a rir lá atrás. O anjo apareceu para ela e falou assim: por que você está rindo? Por acaso existem impossíveis para Deus? Ei, você que tem uma causa impossível, eu quero dizer, você acha que existe algum impossível para Deus? O nosso Deus não tem impossíveis. Porque ela era de idade avançada, Arlete, e era estéril, não podia ter filho. Mas para Deus nada é impossível. Anjo aparece para a mãe de Sansão, o Sansão que você conhece, anunciando o nascimento dele. Anjo aparecendo para a mãe de João Batista, a Isabel, falando sobre o nascimento de João Batista, sobre a missão dele. Anjo aparecendo para Maria, dizendo que ela seria a mãe de Jesus, o Filho do homem, o Salvador da humanidade. Um anjo que também veio falar em sonhos com José. José queria largar Maria, porque ela era virgem e estava grávida. Que negócio é esse? Eu não vou casar com essa mulher. Vem um anjo no sonho e fala com ele: olha, essa mulher aí é plano de Deus, fica na sua e fica junto. Fica junto, porque o negócio aí é violento. Quando existe uma ordem para que se matassem todas as crianças, claro, porque Satanás influencia governos também. O anjo aparece a Maria e a José e fala: fujam para o Egito, porque o bebê lá estará protegido. Quem está me ouvindo aí? Você se lembra quando Jesus nasceu, estavam alguns pastores cuidando de ovelhas? Anjo apareceu a eles, anunciou: olha lá, lá naquele lugar onde a estrela está brilhando, vocês vão lá e vai ter um nenê enrolado num pano, vai estar lá num lugar muito simples, vai lá, porque o Salvador nasceu. E diz que ao mesmo tempo, enquanto esse anjo falava, um coral violento de anjos apareceu cantando: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. E eles então sumiram. Esses homens foram lá e viram Jesus. Olha só, para você ter uma ideia, que não dá para falar muito aqui hoje. O Antigo Testamento tem mais de 100 referências de anjos.
Estou falando de alguns. O Novo Testamento tem mais de 150 referências de anjos. Direto, a palavra anjo, anjos, querubim, serafim. Mas existem 300 citações indiretas que falam de anjos também. Ou seja, você vai ter 300, mais 100, 400, mais 150, 550 referências. E eles são citados, dos 66 livros da Bíblia, são citados em 34 livros. Então, se eu fosse falar de anjo aqui, tudo tem que falar, tem que ficar um mês aqui com vocês. Mas o básico nós vamos falar essa noite. Basicamente, qual é a luta que nós estamos travando? Qual é a luta do dia a dia? Você que não é carnal, você que é espiritual, entende que a nossa luta é espiritual. Ei, você não entendeu? Basicamente a nossa luta é contra anjos. Anjos malignos. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o seu vizinho, sua tia, seu pai, sua mãe, não é contra o seu patrão. A sua luta é contra os principados, potestades, dominadores do mal que estão nas regiões celestiais, porque existem habitações dos espíritos malignos, são os anjos caídos que ficam aqui tentando atrapalhar a nossa vida. Basicamente, você não pode correr dessa luta. Essa luta é minha, ela é sua. Nós lutamos dia após dia contra anjos e ignoramos anjos. Anjos malignos. Olha o que Ezequiel falou lá em Ezequiel 1, 13 e 14. Olha só o que ele fala. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíram relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam. Olha, presta atenção nisso. Seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Ezequiel está dizendo, de acordo com o que ele conhecia na época dele, o relâmpago, ele vem e você vai olhar para ele e já desapareceu. Por quê? Ele se move na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que isso quer dizer, Júnior? Que um anjo pode dar a volta na Terra 7 vezes em 1 segundo. Você está me entendendo? Ele pode dar a volta na Terra 7 vezes em 1 segundo, mas ele não é onipresente como Deus. Não está em todo lugar, mas ele pode atingir velocidades incríveis. Os anjos são fortes em poder, superiores aos homens em poder. Mas a criação, o homem foi criado com honra e glória sobre a sua cabeça, coroado com honra e glória. Os anjos são poderosos, olha só. Deus enviou anjos para que Sodoma e Gomorra fosse destruída com saraiva de fogo, sal e toda uma nação ou duas nações, que uma região que exaltava o pecado, a rebelião, a desobediência. Para vocês terem uma ideia, esses anjos foram lá nessa cidade para resgatar Ló, primo de Abraão. E quando eles chegaram lá, estavam na casa de Ló, juntou um monte de homem na porta, batendo lá na porta. Aí foi saber o que foi que está acontecendo aí. Não, nós queremos ter relações com esses homens aí. Era um lugar onde imperava o pecado, imoralidade sexual. Os homens da cidade queriam ter relações com os anjos que entraram lá achando que eram homens. A Bíblia diz que os anjos são poderosos, cegaram todos eles, eles ficaram cegos. E Ló, com os anjos e sua família, saíram daquela cidade. Está pegando aí? A Bíblia diz que o nosso inimigo, Satanás, é como um leão que ruge e fica ao nosso derredor. Só que, ainda bem que você confia em Deus, porque enquanto o inimigo está ao derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Ele está ao seu redor, o diabo está lá ao derredor, procurando um lugar para achar, mas se você crê que Deus é contigo, você pede a Deus a proteção, você anda nos caminhos do Senhor, o anjo está ao seu redor te livrando. Olha bem isso. Eu disse que nós não adoramos anjos. Olha o que aconteceu com João no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Olha só. Apocalipse
19:10. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças isso, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha só, o anjo viu ele se ajoelhando e falou assim: ei, levanta, 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 você não pode me adorar, eu sou teu conservo, estou assim com você, estou aqui para te ajudar, te servir, sou mensageiro. Adore a Deus, adore a Deus. Eu não dou ordem para anjo, irmão, você não dá ordem para anjo, mas quando a gente pede para Deus, Deus dá ordem e o anjo vem. Anjos guardam os nossos caminhos, são protetores. Olha só, no ano de 2019, aqui o Bruno, Cássia, né? Fica de pé só para a igreja ver, tem visitante que não conhece vocês. Sofreram um acidente de carro, sua filhinha quebrou clavícula, fêmur. Eles tiveram lesões. Eu tenho as fotos, não quis passar a foto cheia de ponto, machucado e tal. O carro deu perda total e eles foram livres. Não estão aqui. O último dia 22 de abril agora, o Bruno estava vindo de São Paulo de ônibus. E o ônibus tombou na estrada, muitas pessoas machucadas, fraturadas. Uma coisa horrível. Inclusive, eu vou passar a foto do ônibus depois, se não deu para a gente colocar aqui. Recebi agora no começo do culto. Vocês vão ver que é dia desse, eu vou passar no próximo culto, essa foto do ônibus. O ônibus tombado. Mas o Bruno está aqui ileso. O que é isso, irmãos? Eu tenho consciência, e quero que você tenha consciência, que muitas vezes nós somos livrados da morte pelos anjos do Senhor. Nos protegeram. Quando você sair da sua casa, você é embaixador de Cristo, você tem autoridade para dizer: Senhor, envia os teus anjos protetores, protege a minha casa, protege agora o meu filho que está lá na boca de fumo, preserva a vida dele, porque ele ainda vai tomar santa ceia comigo lá na minha igreja, preserva a vida da minha filha que está andando pelos maus caminhos, eu sei que ela vai ser liberta, manda o anjo protetor, Senhor, protege a minha casa, protege a minha saída, a minha volta, protege no meu trabalho. Amém? É um direito seu, então exerça esse direito. Olha só, Daniel 9:23, olha só. No princípio das tuas súplicas ou orações, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha só, Daniel começou a orar, e depois de 21 dias de jejum, oração, esse anjo aparece e fala assim: Daniel, eu não vim agora no 21º dia. No mesmo momento que você começou a orar, buscar entendimento, suplicar, eu recebi a ordem. O que ele falou? Saiu a ordem. Fala comigo, saiu a ordem. Quem dá ordem para o anjo vir é Deus, irmão. A ordem saiu, ele veio. Anjos estão prontos para nos atender. Anjos se materializam, eu disse aqui, muitas situações na Bíblia que anjos se materializam. Uma delas, muito conhecida, 3 jovens são jogados numa fornalha de fogo ardente e nada sofrem. Por quê? Porque um anjo está lá andando com eles no meio do fogo. Você pode até não ficar livre do fogo, Deus pode até não te livrar da fornalha, mas lá na fornalha Ele está com você, através do Espírito Santo, através dos seus anjos, santos anjos. Elias estava pedindo a Deus a morte, era um estado de depressão. Deus manda um anjo para Elias com pão, água, conforta Elias. Daniel é confortado pelo anjo, Abraão é confortado pelo anjo. O Senhor Jesus no jardim do Getsêmani chegou a suar gotas de sangue numa oração angustiada, porque sabia que chegava um momento difícil. Deus manda um anjo para confortar o seu filho. A Bíblia diz, através de uma história que Jesus contou, que um homem pobre chamado Lázaro morreu e foi levado por um anjo ao seio de Abraão, ou seja, onde estava Abraão já. O que isso quer dizer? Os anjos
assistem os seus santos no momento da sua morte, e são eles responsáveis por nos levar à presença de Deus. Você disse um amém meio amarelo aí, você não está acreditando não. Eles assistem o momento da morte dos santos. Eu sou às vezes, irmãos, tido às vezes como inocente, de tão crédulo que eu sou. Eu acredito piamente na palavra, no mundo espiritual, e eu sei que tem anjo nesse lugar, eu sei que tem anjos. Você não sabe, mas tem anjo ali na porta que impede a estadia e a morada de anjo maligno que fica ali impedindo pessoas de entrar na igreja. Nós, quando estávamos aqui com 20 pessoas, numa quarta-feira, eu levei a igreja toda para a porta para orar e ungir, expulsando demônios, porque um pastor amigo meu já passou por essa experiência. Demônio na porta da igreja não deixava as pessoas entrar. Quando eles expulsaram, a igreja encheu. E nós expulsamos e muitas coisas aconteceram aqui, viu? Não tem tempo para te falar aqui agora não. Olha só, anjos são mensageiros para comunicar bênçãos, mas eles também são aqueles que executam o juízo divino. Eu acabei de falar de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz lá no segundo livro de Samuel, no último capítulo 24, Davi resolveu fazer um recenseamento do povo. Davi perdeu a confiança em Deus e quis saber quantos homens ele tinha para guerrear, porque ele estava com medo de perder guerra. Deus não se agradou, Deus mandou um anjo. Davi viu o anjo lá na eira de Araruna. Essa eira de Araruna é um lugar que Davi comprou, que onde foi construído o templo de Salomão. É onde está aquele muro das lamentações, irmão. Aquela eira de Araruna, ali é o centro mais explosivo do mundo, onde estão ali culturas, onde está ali o problema agora do mundo muçulmano com o mundo judeu. Tudo ali, foi ali que Davi comprou, e ele viu um anjo com a mão estendida. Não precisa de colocar não, eu vou ler aqui, olha só. O anjo estava junto à eira de Araruna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, morreram 70 homens de uma praga. 70 mil homens, quer dizer. Falou ao Senhor e disse: Senhor, eu é que pequei e procedi perversamente. Essas ovelhas, ou o povo de Israel, o que eles fizeram? Nada. Seja, pois, a tua mão contra mim. Quando ele fala isso, Deus retira o anjo. O anjo foi lá para levar juízo. Mas eu quero dizer que na tua vida Deus dispensa anjos para trazer boas notícias, porque nós não estamos mais debaixo de juízo, nós estamos debaixo da graça, do favor, deste sangue que nós vamos hoje celebrar e lembrar dele. Você sabia que anjo é testemunha da nossa salvação? Jesus falou isso, está lá, olha só, em Lucas 12, versículos 8 e 9. Olha lá. Digo-vos, Jesus está falando aí, ó. Todo aquele que me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Estou até vendo a cena aqui, ó. Olha que coisa linda. Você chegando lá na glória, milhares e milhares de anjos, e Jesus te recebendo, falando assim: quero dizer a todos vocês que esse aqui é meu, essa aqui é minha, vão passar a eternidade conosco. Eu quero que vocês sejam testemunhas que eles têm a marca do meu sangue, o selo da promessa, e eles perseveraram até o fim, e agora eu os darei a coroa da glória. Aleluia! Testemunhas da nossa salvação. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos foram criados por Deus, mas Jesus participou de todas as coisas, que a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus. Rapidamente vou ler, ó, Colossenses 1. Espera um pouquinho. Colossenses 1, versículos 15, 16, 17. Rapidinho para você entender.
o qual, olha, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Jesus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos é um tipo de hierarquia de anjo, tronos, dominações também, principados, potestades, são categorias de anjos. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele chegou antes de tudo ser preparado, e o que ainda subsiste, o que ainda está de pé por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então vamos louvar anjo? Não, né? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, ele é digno. Glória a Deus. Olha só, anjo é adorador no céu e servo na terra. Está lá, Neemias 9,6. Leia comigo. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército. Esse exército aí são os anjos. A terra e tudo quanto nela há, os mares, tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos. E o exército dos céus te adora. Os anjos, a Bíblia diz, irmãos, que existe uma classe de anjos chamados serafins. Tem 6 asas. 2 asas cobrem os seus pés, 2 asas cobrem o seu rosto, e eles dizem ininterruptamente, 24 horas por dia, de eternidade a eternidade, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e a sua glória se estende sobre toda a terra, e ela está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Diga comigo: Santo, Santo, Santo é o meu Senhor. Aleluia. Onde está na Bíblia dizendo que demônios são anjos maus? Várias passagens. Quero ler com você Judas, capítulo 1, versículo 6. Apenas esse versículo, tem muitos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, olha só, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Eu não quero entrar muito, vai confundir sua cabeça, mas essa classe de anjos são os anjos de Gênesis 6 que vieram à terra e tiveram relações com mulheres e nasceram gigantes. Híbridos, nos quais o Espírito do Senhor não podia habitar e nem agir. Na época de Noé, Deus, uma das causas, eu já preguei sobre isso aqui, para o dilúvio vir, é porque Deus estava insatisfeito com o que acontecia no meio dos homens, no meio desses híbridos que eram contra Deus. Esses anjos foram encarcerados e eles estão preparados para o juízo. Mas, olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Olha o que Jesus fala sobre a queda de um grande anjo chamado Lúcifer. Lucas 10, 18, 19. Lucas 10, 18, 19, olha só. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Da mesma forma que o anjo é rápido para correr, é rápido para cair também quando precisa cair, viu? Caiu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões. Para nesse versículo eu quero explicar. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões. O irmão entende tudo errado e fica procurando escorpião no quintal para pisar. Não é isso não, viu, irmão?
Não vai pisar na cascavel, não é isso não, irmão. E sobre toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Jesus está querendo dizer, eu dou autoridade no meu nome para vocês, e vocês vão pisar a cabeça do inimigo, demônios. Vocês vão pisar principado, potestade, falanges, legião não pode tocar a sua família. Eu vos dou autoridade. Ele te deu autoridade sobre os anjos malignos no nome dele. De enquanto estamos debaixo da autoridade, documento assinado no nome dele, para nós, obedientes, ele nos dá essa autoridade. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. E você vai fazer assim, ó. Para você se lembrar, fala assim, eu tenho autoridade, porque Jesus me deu para pisar em todo desafio, toda afronta. Minha família está protegida, a minha casa, a minha vida. Ele me dá autoridade, eu não admito que serpentes, escorpiões, demônios entrem na minha vida, na minha casa. Em nome de Jesus, louve ao Senhor agora. Ele é Deus. Vou pisar na cabeça da serpente, pois a serpente um dia me enganou. Eu vou pisar na cabeça da serpente, porque Jesus, o meu mestre, já pisou com o pé direito. Pisa, 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 pisou. Pé Amém. esquerdo. Senta no seu lugar. Eu já ia continuar. Mas olha só. Enquanto você está debaixo desse nome, você tem essa autoridade. Uma turminha foi lá expulsar os demônios. O demônio foi invocado, eu falei assim, os demônios, rapaz, quem são vocês? Não conheço vocês não. Porque eles falavam assim, eu vos desconjuro, eu vos expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou assim, rapaz, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem são vocês? Deram uma surra nos caras. Fica tranquilo, tá? Os demônios conhecem Paulo, conhecem Jesus, mas conhecem com o seu nome. Vou dizer, você está numa lista dos mais procurados do inferno, mas eles sabem que é difícil tocar em você. Você está com Jesus, você tem autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Amém? Olha só, os anjos têm livre-arbítrio, são como nós. Tantos que os primeiros a pecar não foi Adão e Eva, foram anjos. Lúcifer e 1/3 dos anjos caíram por pecar. Qual foi o pecado, pastor? Foi sexual? Qual foi o pecado, pastor? Eles roubaram a Deus. O primeiro pecado, e o pecado que Deus compara com o pecado de feitiçaria, é o de rebelião. Deus expulsou Lúcifer e todos os anjos que se tornaram anjos caídos por causa da rebelião, que é um pecado que a Bíblia diz que a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria, abominável a Deus. Então, eles caíram. Quantos anjos existem, pastor? Vou te dar só uma ideia. Olha só o que João diz no Apocalipse 5:11. Acompanhe comigo, estamos quase terminando. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais. Os animais são os querubins, aqueles com rosto de animais. E dos anciãos. E era o número deles de milhões, milhares de milhares. Irmão, quanto que é milhão vezes milhão? Trilhões. É incontável o número dos anjos. Então não fica preocupado achando que os anjos estão ocupados, porque tem 7 bilhões de habitantes na terra. Nem metade deles estão preocupados com os anjos do Senhor. Tem anjo de só para te atender, pode pedir, pode chamar, pode orar, pode pedir a Deus que mande para proteger a sua família, os seus caminhos, te trazer recado de Deus. Eu só uma vez eu tive visão com anjo, mas eu não consegui ver o rosto dele. Eu estava num lugar e apareceram vários demônios que estavam adormecidos, eles me viram e vieram para cima de mim. Ou melhor, não foi só uma vez não.
E eu gritei, anjos do Senhor, vem em meu socorro. Começou a descer anjo, irmão, era uma briga igual a MMA. E um deles foi, eu peguei nele, segurei, eu queria ver, não consegui. Uma outra situação foi quando, eu já contei a história da menina que estava com câncer, e eu falei que ela foi vítima de feitiçaria. E quando eu estava pregando, vieram demônios para cima de mim, anjos saíam por trás e brigavam com eles, impedindo que eles viessem. Olha que Deus permite a gente ver. É uma briga de pancadaria, irmão, que eu vi. Tem anjo batalhando por você, guerreando por você, te livrando do mal. Olha, não tenho tempo para isso, mas uma hora a gente pode falar mais sobre. Existem várias qualidades de anjo. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, trono, potestade, principado, poderes. Da mesma forma que existem essa classe de anjos no céu, muitas dessas classes caíram também com Lúcifer, que agora é Satanás. Então, você vai encontrar demônios que se manifestam aqui, aquele ali que você chispa daqui, ele vai embora. E tem aquele que Jesus falou só, esse aí, só com jejum e oração, o negócio é feio. Existem classes de demônios diferenciados, existem demônios que regem nações através da cabeça de governantes. Você nunca vai ver ele manifestar na vida do cara, está ali do lado dele, então cada um tem seus poderes. Mas o que importa é que os anjos do Senhor, aqueles que são à nossa disposição, são o dobro dos anjos do mal, e eles estão prontos para nos ajudar, nos defender, nos livrar do mal. Amém? Olha só, nós vemos tantas passagens com anjos na Bíblia, isso vai ficando esquecido, Carol. Vai ficando para lá. A gente vai se tornando, às vezes, o frequentador de igreja e não vai ler Bíblia, não vai conhecer, não vai fazer um estudo. Porque nós somos tão limitados que nós queremos só acreditar naquilo que a gente vê. Você acredita no vírus, na crise, você nem está vendo o vírus, mas está vendo a consequência. Acredita no vírus, na crise, na dificuldade, no problema, na conta que você tem que pagar essa semana, o boleto está lá para você ver. Por que você não passa a partir de hoje a crer mais no sobrenatural, no mundo espiritual, a governar através da oração, a pedir auxílio dos anjos do Senhor para te guiar, para te ajudar, para te livrar, do Espírito Santo para te aconselhar, antes de fechar um negócio, antes de tomar uma decisão, antes de resolver casar, namorar, antes de tudo. Amém? Irmãos, não dá para falar muito sobre isso mais, porque o assunto é vastíssimo. Eu quero agora com você celebrar a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz que não somos nós que separamos o joio do trigo, que lá no dia final, Deus vai enviar os seus santos anjos, escuta aqui, e eles vão separar à direita aqueles que são de Deus, à esquerda aqueles que não são. A Bíblia também diz, sabe qual é a igreja que vai subir no arrebatamento? É a igreja que está acordada, a igreja que dorme não sobe. A igreja que dorme não ouve trombeta. A primeira vinda dele agora será audível. E o anjo ou os anjos vão tocar a trombeta, e ao sinal da última trombeta ele vem nos céus buscar a sua igreja. Tá bom? Tá ligado? Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eles levam a sua oração. Se a igreja Subiu, ou se o céu desceu, só sei está cheio de anjo de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Olha só, a Bíblia diz que os anjos levam a sua oração como incenso, como fumaça de incenso, de aroma suave. Lá no Apocalipse 8 diz que houve silêncio no céu, os anjos levando orações dos santos a Deus. O silêncio foi de meia hora, mas depois veio a resposta de Deus com trovoadas, terremotos.
A sua oração chega lá através dos anjos, mas volta com o poder de Deus. Jacó estava dormindo, ele teve a visão de anjos subindo e descendo no céu, numa imensa escada. Anjo subindo é oração indo para Deus, anjo descendo é resposta chegando, meu irmão. Glória a Deus. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Eu quero... Meu Deus, passei tempo aqui. Glória a Deus. Vai dar certo. Quem aqui não recebeu o seu kit de Santa Ceia, não tem ele em mãos? Ó, bastante gente. Corre aqui, gente. Fica só com a mãozinha levantada assim, para você receber o seu kit de Santa Ceia. Por um minuto eu quero que você curva a sua cabeça e você reflita um pouco sobre a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos parar de examinar os outros. Vamos nos examinar. Nós precisamos